Será possível um cristão ser também um estoico? Para alguns, isso pode ser totalmente possível, principalmente por enxergar semelhanças entre as duas filosofias. Mas para outras pessoas, pode até mesmo ser uma blasfêmia, principalmente para os religiosos mais fervorosos, que enxergam o mundo com a perspectiva de sua respectiva religião. O objetivo aqui não é abordar se o estoicismo é melhor ou pior que alguma religião, ok? A ideia é nada mais nada menos compreender se é possível você ser temente a Deus e também seguir o estilo de vida que os estoicos seguem. E ouso em dizer que o objetivo desse vídeo também é compreender se o estoicismo influencia positivamente a sua crença em Cristo ou não. Antes de iniciarmos, vou me incluir me definindo como cristão. E ser cristão é diferente de ser religioso. Eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo, mas não sigo única e exclusivamente uma única religião. Até porque consigo enxergar semelhanças em muitas e, na minha concepção, o importante é ter unidade entre os irmãos, principalmente em um mundo tão desigual. Afinal, um dos ensinamentos que devemos seguir é o amor. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz: "Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Seu amor pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos." Para iniciar, quero que se imagine caminhando pelas ruas da Roma antiga, ouvindo os pensadores da época falarem sobre a natureza do sofrimento e da serenidade, com o objetivo de se ter uma vida plena. Ao mesmo tempo, em um canto isolado da Judéia, um líder espiritual ensina às multidões sobre o reino dos céus, sobre o perdão, o amor e o caminho para a paz interior. Será que essas semelhanças são meras coincidências? Uma das reflexões de Sêneca foi: por que apontas as feridas dos outros quando estás cheio de cicatrizes? Em contrapartida, em Mateus 7, Jesus disse: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu próprio olho? Enxerga alguma conexão? Ambos abordam a hipocrisia e a tendência humana de julgar os outros sem reconhecer os próprios defeitos e falhas. Sêneca enfatiza a importância da autoconsciência e da introspecção. Ele nos lembra que, antes de criticar ou julgar os outros, devemos primeiro reconhecer e lidar com nossas próprias imperfeições e vulnerabilidades. Jesus critica a hipocrisia daqueles que se concentram nos pequenos defeitos dos outros, enquanto ignoram seus próprios problemas. Ele ensina que devemos primeiro corrigir nossas próprias falhas, antes de tentar corrigir os outros. Ambas as reflexões sublinham a necessidade de autocrítica e humildade. Elas nos advertem contra a hipocrisia e a tendência de julgar os outros mais severamente do que a nós mesmos. Sêneca e Jesus chamam a atenção para a importância de olhar para dentro, de reconhecer nossas próprias falhas e de trabalhar nelas antes de apontar as falhas dos outros. Baseado nas leis da natureza, o estoicismo foi fundado pelo filósofo grego Zenão de Cítio, na Grécia Antiga, no século IV a.C., durante o período helenístico, e se perdurou até o século III d.C., espalhando-se também para Roma. Inspirado por Sócrates, Zenão criou uma escola na Pórtico Pintado, em Atenas, dando origem ao termo estoico. Defendiam que a verdadeira felicidade não está na riqueza ou no reconhecimento, mas na virtude e na sabedoria. Para eles, a vida é definida não pelos eventos que nos acontecem, mas pela nossa resposta a esses eventos. Acreditavam que, embora não possamos controlar o mundo externo, podemos controlar nossos pensamentos e ações. A essência dessa filosofia é viver em harmonia com a natureza, aceitar o que vem e encontrar paz interior através do autocontrole e da virtude. Marco Aurélio foi um imperador romano e um dos principais representantes da filosofia estoica. Sua obra mais famosa, Meditações, é uma série de escritos pessoais e reflexões filosóficas. Em uma de suas reflexões escreveu: "A vida é curta e a natureza da existência é efêmera." Essa afirmação nos chama para uma vida de sabedoria, onde devemos valorizar cada momento e viver de acordo com nossos princípios e valores, conscientes da transitoriedade de tudo ao nosso redor. A finitude da vida e viver com sabedoria
e fiel aos seus princípios, ecoam os ensinamentos de Jesus sobre não acumular tesouros na terra. Em Mateus 6:19 e 21, Jesus diz: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em Lucas 12:15, Jesus responde: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Tanto Jesus quanto Marco Aurélio destacam a natureza temporária das posses e das circunstâncias materiais. Ambos enfatizam a importância de focar no que é realmente valioso e duradouro, viver com propósito e buscar virtudes que transcendam a existência material. Jesus, filho de Maria, nasceu em Belém, na Judéia, por volta do século IV a.C., durante o reinado de Herodes, o Grande, mas cresceu em Nazaré, uma pequena aldeia na Galileia. Pouco se sabe sobre sua infância, mas acredita-se que tenha trabalhado como carpinteiro, profissão de seu pai terreno, José. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e iniciou seu ministério público. Durante aproximadamente 3 anos, ele pregou, ensinou e realizou muitos milagres na região da Galileia e da Judéia. Naquela época, o mundo estava sob grandes forças políticas e religiosas. Os romanos exerciam um controle rigoroso sobre a área, impondo tributos e mantendo a ordem através de uma presença militar significativa, ou seja, a paz era mantida com força e opressão. O judaísmo era a religião predominante na região, com uma rica tradição de leis, costumes e práticas religiosas. A vida religiosa era centrada no Templo de Jerusalém, onde os sacerdotes realizavam sacrifícios e rituais. Dentro do judaísmo, havia diferentes grupos com interpretações e práticas diversas, como os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Cada grupo tinha sua própria visão sobre a lei judaica, a vida religiosa e a relação com o domínio romano. Havia uma forte resistência entre os judeus contra a ocupação romana. Grupos como os zelotes defendiam a revolta armada contra Roma, enquanto outros grupos procuravam meios pacíficos ou acomodados para viver sob o domínio romano. Muitos judeus esperavam a vinda de um Messias que os libertaria do jugo romano e restauraria o reino de Israel. Essa expectativa messiânica era uma fonte de esperança, mas também de tensão e conflito. Em meio a essas opressões e instabilidades, Jesus não liderou uma revolta, mas propôs uma transformação interna do coração e do espírito. Seus ensinamentos, enraizados na tradição judaica, têm paralelos com a filosofia estoica. Jesus enfatizou a importância da mudança interna, da pureza do coração e da sinceridade nas ações. Ele ensinou que o reino de Deus está dentro de cada um e que a verdadeira transformação começa no interior da pessoa. Seu Sermão da Montanha, por exemplo, destaca a bem-aventurança dos puros de coração, dos humildes e dos pacificadores, Mateus 5:3-10. Os estoicos também acreditavam na importância da transformação interna. Eles ensinavam que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da virtude e da serenidade interior. Para os estoicos, a paz de espírito era alcançada através do controle das paixões e do cultivo da razão. Se pegarmos o contexto de resiliência e aceitação, um tema também muito abordado pelo estoicismo, Jesus demonstrou uma aceitação serena das adversidades. Pregou o amor aos inimigos e a oração por aqueles que perseguem, exemplificando a resiliência e a aceitação das dificuldades como parte do caminho espiritual. Mateus 5:44. Além disso, durante seu sofrimento na crucificação, mesmo no auge de sua dor, ele demonstrou uma profunda aceitação e compreensão de seu destino ao dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Os estoicos ensinavam a aceitação das circunstâncias externas com constância, acreditando que tudo acontece de acordo com a razão universal. Logos. Eles praticavam a ataraxia, a imperturbabilidade da alma diante dos eventos da vida. Analisando esse contexto, será que podemos afirmar que estoicismo e cristianismo caminham juntos?
Ou seria mais correto dizer que, apesar de suas diferenças culturais e tradicionais, ambos convergem em verdades universais? Para os estoicos, a virtude é o núcleo de uma vida boa e significativa. A virtude é definida como viver em harmonia com a razão e a natureza. Ela inclui qualidades como sabedoria, justiça, coragem e temperança. Sabedoria é a capacidade de discernir corretamente e tomar decisões prudentes. Justiça é agir com equidade e dar a cada um o que lhe é devido. Coragem é enfrentar desafios e adversidades com firmeza e bravura. Temperança é a moderação e autocontrole, evitando excessos e paixões desordenadas. Para Jesus, a virtude e a vida plena também estão profundamente enraizadas em princípios éticos e espirituais, mas com uma ênfase particular no amor, na fé e na compaixão. Em Mateus 22, 37 e 39, Jesus diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Para Jesus, o amor é o mandamento central que deve guiar todas as ações e decisões. Amar a Deus completamente e amar o próximo como a si mesmo são os fundamentos para uma vida virtuosa. O amor genuíno não busca vantagens próprias, mas se manifesta em ações voltadas para o bem-estar dos outros. Epicteto acreditava que a verdadeira liberdade vem de dentro. Segundo ele, nossa vontade, ou seja, a capacidade de decidir e agir, está diretamente conectada à nossa razão. Quando usamos a razão para guiar nossas ações e decisões, nos tornamos livres das influências externas e dos desejos irracionais. Dessa forma, alcançamos a verdadeira liberdade, que é a liberdade da mente e do espírito, independente das circunstâncias externas. Jesus, em seus ensinamentos, defendia uma liberdade espiritual baseada na verdade e no amor. Ele disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Para Jesus, a verdadeira liberdade era alcançada através da fé em Deus e da vivência dos seus mandamentos de amor e justiça. Essas diferenças nos levam a considerar as raízes teológicas do cristianismo e a visão estoica do mundo. Enquanto o cristianismo defende uma visão teocêntrica do universo, o estoicismo inclina-se para uma perspectiva baseada na natureza e na razão. Ambas as filosofias têm seus méritos e nos oferecem diferentes lentes através das quais interpretar e experimentar o mundo. Com essa estrutura em mente, é essencial aprofundar essas diferenças e considerar como essas perspectivas podem se enriquecer mutuamente. Enquanto a fé cristã propõe um Deus pessoal que intervém e cuida da humanidade, o estoicismo percebe o cosmos como uma entidade racional, uma totalidade governada pelo que chamavam de logos ou razão universal. O cristianismo nos fala de um Deus amoroso que se fez homem em Jesus de Nazaré. Essa divindade, em um ato incompreensível de amor, encarna para redimir a humanidade de suas falhas. O cristianismo se baseia no relacionamento, na interação entre o divino e o humano, entre o Criador e suas criaturas. Por outro lado, os estoicos veem o mundo como um reflexo de uma ordem lógica e natural. Não é necessariamente um Deus pessoal que governa, mas uma razão universal, um logos que permeia e estrutura toda a existência. Sêneca mencionou em suas cartas a Lucílio: Deus não está separado do mundo, ele está dentro dele. Essa perspectiva promove a ideia de que viver em harmonia com a natureza e suas leis é o caminho para a sabedoria e a virtude. Apesar de suas diferenças, as visões do cristianismo e do estoicismo podem se complementar. Enquanto o cristianismo destaca a importância do relacionamento com Deus e da graça divina, o estoicismo valoriza a autodisciplina e o autocontrole. Juntas, essas filosofias podem oferecer uma abordagem prática para viver de forma plena. Vamos explorar alguns paralelos entre os ensinamentos cristãos e estoicos. Amar os inimigos. Romanos 12:20. Mas se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe algo para beber. Ao fazer isso, você amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Marco Aurélio. A bondade é invencível, desde que seja genuína, não disfarçada.
O que poderia até mesmo a malícia de um inimigo fazer a você, se você ainda mostrar-lhe bondade? E caso a oportunidade ofereça, exponha seus erros de forma branda e não em público. Regra de ouro, Lucas 6:31. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Sêneca. Onde há um ser humano, há uma oportunidade para a gentileza. Mortalidade. Eclesiásticos 7:36. Pense em seu fim em todos os momentos, e você nunca pecará. Marco Aurélio. Você poderia deixar a vida agora mesmo. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Amor. Pedro 4:8. Acima de tudo, amem-se profundamente. Marco Aurélio. Esteja livre da paixão e, no entanto, cheio de amor. Disciplina. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que foram por ela treinados. Caio Musônios Rufus. Se você obtiver algo bom com o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você fizer algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Raiva. Eclesiastes 7:9. Não se deixe provocar rapidamente em seu espírito, pois a raiva reside no colo dos tolos. Sêneca. Nada é mais ensurdecedor do que a raiva, nada mais mortal. É um mestre duro e um companheiro traiçoeiro. Se você ceder, ele o dominará completamente. Se você lutar contra ele, ele o deixará exausto. Vingança. Mateus 5:39. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Sêneca. Apenas um homem de mente pequena vinga-se. Ansiedade e preocupação. Provérbios 12:25. A preocupação pesa sobre a pessoa, e uma palavra encorajadora alegra a pessoa. Marco Aurélio. Hoje escapei da ansiedade. Ou não, descartei-a porque estava dentro de mim, nas minhas próprias percepções, não fora. Exemplos a seguir. Efésios 5:1-2. Sejam imitadores de Deus, portanto, como filhos amados e vivam uma vida de amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta fragrante e sacrifício a Deus. Sêneca. Escolha alguém cujo modo de vida, bem como palavras, e cujo próprio rosto, como espelho da disposição que está por trás dele, conquistou sua aprovação. Sempre aponte para ele a si mesmo, seja como seu guardião ou como seu modelo. Quietude. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Marco Aurélio. Transite de uma ação altruísta para outra com Deus em mente. Somente lá você encontrará a quietude constante. Essa jornada filosófica nos leva a contemplar a possibilidade de que as pessoas podem ter sua fé intensificada pelo estoicismo. Ambas as filosofias, embora distintas, podem ser usadas para criar um mundo melhor. O cristianismo mergulha nas profundezas do amor divino e do relacionamento com Deus, enquanto o estoicismo oferece ferramentas práticas para viver em conformidade com a natureza e encontrar serenidade. Se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e ativar o sininho. Até nosso próximo vídeo.